da música, tudo bem com vocês? Vamos seguindo aqui na nossa aula número 13 da oficina de música. Certo, minha gente, esse projeto vai indo, a gente vai chegar a algum lugar. Este lugar é um resultado final que eu espero que seja o aprendizado, que fique para vocês que estão acompanhando essas oficinas, esse aprendizado de algo novo que eu possa ter trazido aqui para vocês durante todo esse percurso que a gente vem traçando aqui e ainda vamos continuar desenvolvendo nessas próximas aulas, certo? Então, vamos lá, minha gente, vamos com força, com foco, mantenham-se aí atentos e atentas a todos os conteúdos dos links complementares que eu estou deixando no site lá que eu criei, né? E também qualquer dúvida que vocês forem tendo, não hesitem, não duvidem, não precisa ficar pensando, pergunte, vá ali, vocês têm o meu contato, se você não tiver o meu contato é só deixar um comentário no vídeo aí que eu, assim que eu puder, vou responder as perguntas de vocês ou quem sabe adiciono vocês aí no grupo que está rolando, né, da formação dessa oficina de música. Ok, minha gente? Então vamos tocar o barco, vamos seguindo em frente, que o conteúdo de hoje é muito legal. Na verdade é uma continuidade da aula 12, onde a gente falou da história da música, né? E aí falamos também muito, né, sobre a antiguidade, como que surgiu a música nesse planeta Terra, né? Então a gente chegou à conclusão ali nesses apontamentos dos estudos, dos levantamentos históricos, de que não se tem uma precisão de quando surgiu e nem de quem, né, qual o povo começou a fazer música primeiro. Isso realmente fica muito difícil. Eu comentei também que nós temos, apesar disso, né, apesar dessas incertezas, nós temos sim muitos indícios do surgimento da música. Por exemplo, lá as pinturas rupestres, né, a formação desses rituais, né, por meio da dança, onde constam nessas pinturas rupestres, nas cavernas, né, a dança onde não fica difícil a gente pensar que, né, também havia já a música. Pois bem, passei pela Grécia, então cheguei lá na Idade Média, onde a gente falou também dos aspectos da cultura daquela época, da música, dei várias indicações para vocês aí entenderem um pouco mais, né? Falamos um pouco sobre os trovadores, enfim, minha gente, agora vamos partir deste ponto. Então falamos da Idade Média, então eu vou falar de uma coisa que está ligadinha ali na Idade Média, que é o Renascimento. Vamos lá, acompanhem o conteúdo aí e vamos nessa. Bom, o Renascimento, né? Vamos falar sobre esse período da nossa história, sobretudo como era a música, né? Bom, nesse período vamos falar agora como era na Europa, né? Na Europa ela sempre é uma referência muito grande, né? No que se trata da cultura, sobretudo pelos registros que se tem documentados mesmo, né? Então, na Europa cresce o interesse pela música profana. Então vamos entender o que é a música profana. A música profana é aquela que não era religiosa, ou seja, qualquer música que não era relacionada à Igreja Católica era considerada profana. Então a Igreja tinha esse poder regulador sobre a vida das pessoas como um todo. Isso funcionava para toda a parte artística, toda a arte e também outros aspectos da vida cotidiana das pessoas. Então a Igreja Católica regulava. Então vamos focar na música. Não tocava sobre a igreja ou para a igreja, era considerada profana. Bom, a música também é trabalhada, né, na era do Renascimento em várias melodias, porém ainda as melhores composições musicais dessa época foram feitas para a igreja. Bom, era de se esperar já, né? Porque desde aí a gente pode fazer um paralelo com
a nossa vida atual, né? Porque algo que estava marginalizado por quem estava no poder, ou seja, a Igreja Católica estava no poder, imperava sobre aquela época, certo? Então, não era da igreja, era marginalizado, ou seja, era como eles chamam ali, né? Uma música profana, é algo profano, pois não faz parte da nossa crença. Então, nós temos isso presente no mundo todo, né? Atualmente, a gente tem esse aspecto aí, né? Então, algo que é marginalizado é considerado muitas vezes profano, né? Muitas vezes a cultura que a gente tem aí presente em comunidades, né? Cultura da favela, a gente tem esse olhar muito preconceituoso acerca do que é, né? Acerca dos ritmos, por exemplo, os ritmos musicais vindos da África, né? Após, né, essa escravização do povo, dos povos presentes no continente africano, né? Então tivemos a mistura muito grande aí desse povo formando algo que nós passamos a nomear de afro-brasileiro, né? Então, muitas vezes, muita gente ainda hoje considera profano, considera uma coisa ruim, enfim, para não usar termos piores aqui que a gente tem relacionado a muito preconceito com esse assunto, certo? Então, o simples fato da gente estar falando de música, a gente já começa a compreender um pouco mais sobre a nossa humanidade no planeta Terra, né? Então, essa cultura europeia tem muito essa tradição católica mesmo, do poder da Igreja Católica. E entendam que com isso eu não estou criticando a igreja atual, né? O cristianismo em si, qualquer religião que seja, né? Eu estou aqui pontuando mesmo fatos históricos que a gente pode sim tomar como base para melhorar enquanto sociedade, melhorar até no ponto que chega às crenças que você possa vir a ter, né? E a sua formação ética mesmo perante o comportamento com as outras pessoas. Enfim, uma tentativa de realmente diminuir o preconceito e também pontuar e levantar uma educação antirracista, certo? Vamos continuando aqui então com o nosso conteúdo sobre a música, né? A história da música. Falamos então sobre o Renascimento, entendemos aí que essa época predominava mesmo o comando da Igreja Católica. Vamos entender o que veio depois. A gente tem aí o período barroco. Vamos falar um pouco do período barroco. Bom, a música barroca foi designada para delimitar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do compositor, maestro e instrumentista Johann Sebastian Bach. A música barroca foi muito fértil, contendo elaborações, brilhantismo e imponência não vistos anteriormente na história da música. Fato este, talvez, devido à oposição aos modos gregorianos até então vigentes. A criação aflorou no período barroco e diversos gêneros musicais foram criados, certo? Enfim, a gente teve aí então uma evolução da música, certo? A gente vê já um maior distanciamento da Igreja Católica, a gente vê já uma maior evolução, né? Algo nunca visto antes na história da música, então era algo realmente muito diferente, certo? Vamos seguindo lá, vamos falar agora do classicismo. Nesse período do classicismo, a música instrumental passa a ter maior destaque, adquirindo porte, elegância e sofisticação. São sons suaves e equilibrados. Nesse período, criou-se ainda a sonata e os espetáculos de ópera passam a ter um brilho maior, bem como as orquestras se desenham e passam a ter grande relevância. Ok, já vamos passar aqui então para um período que antecede aí o nosso século XX, né?
Que é o período do romantismo. Vamos entender do que se tratou esse período aí do romantismo. Bom, diferente da música do classicismo, que buscava o equilíbrio, no romantismo, a música buscava uma liberdade maior da estrutura clássica e uma expressão mais densa e viva, carregada de emoções e sentimentos. Os músicos, nessa fase, se libertam e visam, por meio da música, exprimir toda sua alma. Bom, então a gente tem aí já, com certeza, no período do romântico, né, do romantismo, a gente tem aí sim uma aproximação mais, digamos, popular, onde o povo, o popular, começa a colocar sua alma na música, começam a sobressair os sentimentos individuais do ser humano, né? Aí a gente chama isso de romantismo, né? E a busca dessa liberdade, né? A liberdade pelo prazer de sentir e exprimir tudo que você está sentindo, né? Exprimir toda a sua alma. Então, a gente teve aí esse resumão, como está sendo sempre, né? Dessa história da música, né? Nos nossos últimos 2000 anos, a gente pode dizer assim, né? Mais o período lá da pré-história, né? Que eu falei. Então a gente tem esse resumão para entender que a música ela está sempre mudando. A gente pode pegar décadas aqui e separar essas décadas, que a gente vai perceber o quão diferente e quão peculiar, e os detalhes, as características que cada época dessa teve, né? Pega lá uma música dos anos 50, né? Elvis Presley estava estourando lá nos anos 50, né? Final dos anos 50, Elvis estava fazendo uma transição para um outro ritmo, já entrou nos anos 60 com tudo e já estava numa outra pegada musical, assim, né? E, por exemplo, anos 50 e daí vamos pegar lá os anos 80. Então, anos 50, a gente teve essa presença muito mais da inicialização do rock and roll, do blues, do jazz, advindo das décadas anteriores, né? Um jazz muito mais contemporâneo, né? Já, né? Derivado lá da década de 20, 30, né? E pegar aí os anos 80, por exemplo, que estava marcado pela cultura pop, pela música pop. Então, os instrumentos de caráter eletrônico mesmo, de computação, né, sintetizadores, estavam muito mais presentes, o que gerava outros tipos de ritmo. Todas essas décadas, se a gente pegar, elas servem de inspiração para a nossa parte contemporânea da música, que, digamos assim, são os dias de hoje. Então a gente tem essa forte influência, né? Aqui no começo dos anos de 2010 ali, né? A gente teve um grande retorno aí, realmente muito forte, de inspirações relacionadas diretamente com os anos 80 e os anos 90. Então a gente teve aí realmente o surgimento de vinhetas de novela inspiradas nessas décadas passadas. A gente teve muitos sucessos que estouraram muito com o resgate desses ritmos surgindo dessas décadas, que hoje em dia, sendo operacionalizados, né, sendo praticados, com certeza já são outras coisas, né? Nunca a gente vai conseguir resgatar aí o que foi aquela época. Então a gente sempre tem essa música em constante evolução, em constante mudança. A gente nunca vai ter a mesma coisa. Por mais que eu me inspire em algo, aquilo vai ser uma inspiração para eu criar algo novo. Ok? Vamos falar um pouquinho então mais, né, do que é essa música do século XX aí, que chegou com tudo, fazer mais esse resumão para a gente com certeza chegar nas músicas dos dias atuais, considerada a música contemporânea. Vamos lá! Bom, a música do século XX então, né? Bom, né, na música deste século, no nosso século passado aí, né? Ela veio com um ganho muito grande de popularidade,
por causa do surgimento de uma tecnologia muito específica. Tivemos outras aí, mas esta com certeza foi a verdadeira revolução do nosso século passado. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o rádio. Bom, gente, com o surgimento do rádio, outras mídias também foram surgindo, né? Então aí a música começou a ser reproduzida e distribuída de uma maneira totalmente diferente. Como ela já não era mais limitada a concertos, a clubes, ela então se tornou possível aos artistas da música ganhar rapidamente fama nacional e até internacional. O público poderia agora estar exposto a um leque maior de opções que anteriormente não existia. As apresentações, por sua vez, tornaram-se cada vez mais visuais com a transmissão de gravações e de vídeos musicais. A gente tem aí também o surgimento do cinema, então tudo isso expandiu muito, então por meio do audiovisual. Nós tivemos aí uma expansão muito grande, uma influência também na área da música, né? Bom, a música, então, de todos os gêneros, tornou-se cada vez mais portátil. A gente teve o surgimento dos fones de ouvido, que permitiram às pessoas se sentarem próximas umas das outras e ouvirem composições completamente diferentes e compartilhar a mesma composição. Então a gente tem aí realmente uma grande evolução tecnológica que veio a influenciar diretamente nesse mercado musical, né? Nessa área artística que está inserida a música. Bom, a música então no século XX ela trouxe uma nova e ampliada, né, experimentação com novos gêneros musicais e formas que desafiaram os dogmas de períodos anteriores, né? Houve uma libertação realmente da Idade Média nesse século. A invenção e disseminação dos instrumentos musicais eletrônicos, o sintetizador, como eu comentei, que surgiu ali no meados dos anos 70, 80, né? Não sei ao certo a idade da invenção, mas foi muito utilizado na música dessas 2 décadas que eu comentei, né? Então, isso acelerou muito a descoberta de novas formas de música. Os sons de diferentes continentes começaram a se fundir de alguma forma. Então, modos mais rápidos de transporte permitiram aos músicos e também aos fãs a viajar mais longe para apresentar e também para ouvir. Então, a gente atribui aí à música do século XX essa explosão da tecnologia, né? Ao surgimento do rádio, ao surgimento de vários meios de transporte, onde eu podia sair daqui hoje e amanhã estar assistindo um grande show em algum outro lugar do mundo, do planeta. Bom, a gente tem então isso, resumindo aí que a tecnologia veio como realmente algo surpreendente. Já pensou naquela época, a gente não imaginava, a humanidade não imaginava que eu estaria escutando algo no meu fone de ouvido e a pessoa do meu lado algo totalmente diferente, nenhuma iria, digamos, estar interagindo com a outra. Isso realmente parece bobo de falar, mas foi uma mudança muito grande. As pessoas passaram a escutar mais música e, por consequência, a produzir mais música. Ou seja, pessoas que não tocavam instrumentos passaram a tocar instrumentos. As novas gerações foram aprendendo esta arte, foi se tornando cada vez mais popular, certo? Vamos falar então agora, para finalizar esse nosso conteúdo de hoje, sobre essa música contemporânea. Como está hoje em dia? O que está acontecendo? Afinal de contas, vamos tentar entender um pouquinho disso. Vamos lá. Bom, chegamos então a esta era chamada contemporânea. O que é o contemporâneo? É aquilo que está acontecendo agora, neste atual momento. Deixa aí o seu comentário, como que você acha
que está a música contemporânea, né? O que você acha dessa música? Eu não estou nem falando só da música brasileira, que eu vou comentar sim na próxima aula, mas eu digo da música. O que você acha da música? Como que a humanidade está produzindo essa arte? Certo? Para falar desse processo que a geração contemporânea está inserida, a gente vai falar aqui de processo criativo. Bom, processo criativo, né, gente? Eu venho falando muito disso durante todas as aulas aí, né? E eu quero cair aqui também no assunto de arranjo. Como na aula passada, eu dei um desafio aí para vocês da composição musical, a estrutura básica de composição de uma música, né, por meio da letra, né, e por meio até mesmo da melodia que ela vai englobando. Hoje eu vou falar um pouquinho do arranjo, que na verdade é um complemento dessa composição musical, né? Mas vamos lá, processo criativo, venho falando muito disso aqui e vou falar nessa aula também para a gente finalizar. Seguinte, eu acredito muito, como vocês já estão cansados de saber, que eu acredito muito no processo criativo quando ele é feito de maneira colaborativa, certo? Ou seja, que está inserido dentro de um grupo, está recebendo ideias de mais de uma pessoa, enfim. Mas também eu acredito muito e eu também acho que eu ajo muito assim nas minhas composições, de que isso também é um ponto muito forte no individual, né? Então eu vou compor uma música solo mesmo. A gente tem essas ideias, de repente eu componho algo solo e levo para outra pessoa, que a gente vai tornar as duas ideias dessas duas pessoas numa única canção, numa única música. Mas enfim, o processo criativo, ele está repleto de elementos, né? Sejam eles de referências, né? Então, eu tenho que ter uma boa base de conhecimento, né, a respeito de algum assunto. Às vezes a pessoa não precisa nem ter estudo, assim, digamos, acadêmico, né, para compor uma música. Ela precisa ter uma experiência de vida, de repente, dominar alguma área, alguma coisa que ela consiga pensar, refletir e exprimir os seus sentimentos naquela letra, certo? Temos vários aspectos aí técnicos também, né? Então a gente consegue pensar na parte técnica da execução desta música, nesse processo criativo. Então, por exemplo, a gente precisa dominar os campos harmônicos aí, entender, por exemplo, uma sequência de notas, de acordes simples ali, não precisa também ser o músico profissional, certo? Então essa parte de composição e processo criativo, ela é muito, digamos, ampla, né? Então ela é muito livre de qualquer tipo de preconceito onde exclua qualquer pessoa. Ou seja, a gente pode sim dizer que qualquer pessoa pode compor uma música, mesmo ela não dominando nenhum instrumento musical, mesmo ela não dominando nenhuma técnica relacionada à voz ou também a um instrumento musical. Ela pode simplesmente ter o dom ali, ou treinar e estudar a letra da música e compor algo realmente muito bom, brilhante. Então é essa sementinha que eu quero plantar na cabeça de vocês. Pratiquem, porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando. Eu acho que eu já disse isso no começo da oficina, nas aulas anteriores, de que eu não acredito muito no puro talento, né? Eu até acredito que tem gente que já nasce com uma facilidade e vai tocando um instrumento e vai cantando maravilhosamente bem, mas eu acredito muito no estudo, que a gente vai conseguir evoluir as nossas técnicas, vai evoluir os nossos talentos, que eu acredito que todo mundo consegue. Todo mundo, a partir das oportunidades, em primeiro lugar, né? Porque não adianta a pessoa não ter a possibilidade, né, de dedicar um tempo que seja para a música, para o seu estudo, né, e não conseguir praticar isso, não vai conseguir evoluir, né? Então,
a partir disso, eu digo que eu acredito nisso e eu quero plantar isso para vocês aqui. Quem sabe a gente possa se encontrar daqui a um tempo e vocês estejam bem evoluídos nessa questão artística, nessa questão musical. Então estudem muito, porque qualquer pessoa pode aprender a música, certo? Certo, minha gente, vamos lá, vamos falar então aqui do arranjo, o arranjo, que ele é então, gente? Ele é esse complemento. Eu não falei das partes de uma composição musical? Pois bem, aí com essa composição musical que a gente fez anteriormente, né? Lá do refrão, das partes da música, né? A gente vai ter sim já surgindo uma melodia onde a gente vai encaixar essa harmonia, ou seja, este arranjo desta música. A música ela pode ser inteira melódica também. Para a música não existe uma regra que vá defini-la, né, do começo ao fim. A gente vai se apegando aos nossos conhecimentos para ir surgindo alguma coisa mesmo, né? Então essa questão do arranjo, ela é, na verdade, a parte tocada dessa música, ou até mesmo a parte que a gente vai cantar esta música, certo? Ou seja, a melodia somada às notas musicais que estão sendo dadas ali, a gente vai começar a criar este arranjo musical, certo, minha gente? Então assim, vai lá nos materiais complementares, que eu estou deixando alguns materiais para vocês se inspirarem e começar a desenvolver mais esses conhecimentos que eu estou passando aqui, beleza? Eu vou agora, na aula 14, falar sobre a história da música ainda, porém, eu vou começar a falar da música no Brasil, falar um pouquinho mais do processo criativo e vou entrar na parte de letra e poesia, ok? Certo? Então, qualquer dúvida, pergunte, que eu vou trocar uma ideia com você. A gente vai se encaminhando para essa finalização. Daqui a pouco o Natal tá aí e a gente tá por aqui ainda, né, minha gente? Então vamos lá. Desejo inspiração para vocês e muito estudo, foco e força, ok? Beijo para todo mundo. Até a próxima aula.